Como é o resgate de um espírito no umbral? Quais recursos podem ser utilizados para se resgatar do umbral alguém que já tenha ficado ali por muito tempo? Vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento do nosso canal. Espíritos podem passar muito tempo no umbral. Dias, meses, anos, décadas, séculos. E um dia eles saem das regiões umbralinas, seja pela própria evolução ou sejam resgatados para serem levados até uma colônia espiritual onde poderão ter uma vida digna. O caso que vamos estudar hoje é o caso de André Luiz, o nosso querido André Luiz, que escreveu tantos livros maravilhosos para nós através da psicografia de Chico Xavier. No capítulo 2 do livro Nosso Lar, chegamos àquele momento em que André Luiz, depois de 8 anos, ele está chegando no limite de suas forças, se debatendo entre sofrimentos terríveis, num lugar extremamente agressivo, numa escuridão plena, onde o medo, o terror, o desequilíbrio, o sofrimento, a dor, estão presentes em sua vida sem trégua. Ele começa o capítulo 2 da seguinte maneira: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Então você observa que alguém está se debatendo numa região pantanosa, com muito medo, depois de 8 anos, e ele ouve estas acusações o tempo inteiro, sem trégua. E ele pergunta: onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se aos meus olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais acusações, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas acusações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte, ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono.
minha esposa ainda jovem, e os 3 filhos contemplavam-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta prostração. De quando em quando deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternal, inclinando-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara.
Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? E o inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então, meus prezados irmãos e irmãs, André Luiz ficou 8 anos aprisionado no umbral. O que o levou para o umbral? Podemos analisar 2 causas principais. A primeira foi o orgulho desmesurado, o materialismo orgulhoso, a empáfia. Conquistou tudo que um homem poderia desejar: riqueza material, uma família organizada, esposa, filhos, uma casa boa num lugar bom, amado, reverenciado, mas não tinha o hábito de olhar à sua volta. Seus olhos egoístas eram voltados apenas para ele mesmo. Como ele relata posteriormente, raramente doou algumas receitas para algumas pessoas necessitadas, sem dar maior importância, porque aquele tratamento gratuito não fazia parte do seu escopo. E mesmo assim, depois descobre que estes pequenos gestos serviram muito para ele, mesmo estando aprisionado em regiões umbralinas. O umbral é construído pelas vibrações inferiores dos espíritos que habitam um determinado planeta. O umbral da Terra é do planeta Terra. Nós é que construímos o umbral com nosso orgulho, egoísmo, vaidade, ira, ódio, mágoa, inveja. Tudo isto se constitui das forças destrutivas que fazem parte do modelo desta dimensão do universo que nós chamamos de umbral. As nossas mentes agem no universo à nossa volta e numa dessas dimensões nós construímos o umbral. Não é uma construção eterna. Ele vai existir enquanto existir no planeta Terra espíritos que ainda continuam alimentando. E André Luiz é muito atacado neste lugar, porque alguém ali naquele mundo trevoso está enxergando ele por dentro. E eles o acusam de ser suicida. Mas ele sabe que ele não se matou. Ele sabe que ele não contribuiu conscientemente, planejadamente, para organizar a sua própria morte. Então, alguma coisa que ele não sabe aconteceu com ele. Nos nossos próximos estudos, nós vamos descobrir o que foi. Mas aqui nós observamos que aquele lugar tem uma população. Podemos considerar que ali existe uma população humana, que é esta população que sabe gritar, acusar, espíritos enlouquecidos, muitos destes muito maus, que vivem naquele lugar, atraídos pelas vibrações daquele lugar, e infernizam a vida de quem cai ali. André Luiz não era um criminoso terrível. Ele fez um grande mal para ele próprio, mas ele não saiu por aí cometendo crimes. Mas muitos destes que cometeram crimes são estes que estão ali, acusando, gritando, procurando uma forma de aumentar o sofrimento daqueles que estão à sua volta, compartilhando com eles o mesmo ambiente. E um detalhe interessante, ele diz que todas as necessidades fisiológicas estavam presentes com ele.
Porque o corpo de André Luiz tinha morrido, mas o perispírito dele estava junto com ele. Nós somos constituídos de 3 partes. O meu eu, que sou eu, o espírito. O meu corpo de energia, que é a minha memória evolutiva. E meu corpo físico, que é o resultado da reencarnação desta memória evolutiva. Como memória evolutiva, eu passei por todas as etapas da evolução até chegar nos dias de hoje. Eu já fui bactéria, já fui planta, já fui réptil, já fui ave. Cheguei à condição dos mamíferos e ainda somos mamíferos. Passamos por todas as espécies animais. Chegamos no chimpanzé, nos tornamos humanoides aqui na Terra durante 7 milhões de anos e depois evoluímos para a espécie humana. Herança evolutiva, meu perispírito. Tudo que somos como humanos já vivemos em outras experiências como animais, tanto na condição masculina, macho, quanto na condição feminina, fêmea. Tudo isso está no nosso perispírito, é a nossa memória evolutiva. Por isso, fora do corpo, esta memória evolutiva apresenta-se e ele está vivendo ali, fora do corpo, mas a barba continua crescendo, ele tem fome, ele tem sede, ele tem necessidades fisiológicas, mas ele está num lugar aterrorizante, horrível. E ele diz que esses ataques o irritavam e aniquilavam a possibilidade de pensar. Este era um dos problemas, ele não conseguia pensar. Porque quando ele parava para pensar, logo vinha aqueles ataques, gritos em volta dele, escândalos terríveis, pessoas gritando de dor, de sofrimento, outros xingando, maldizendo, revoltados, naquele enorme hospício que parece que foi construído num Pantanal escuro, sem luz, sem esperança, sem fé, porque todas as pessoas que estão nesse lugar não sabem que isto aqui não é eterno. Eles pensam que caíram para o inferno eterno, aquele inferno que foi nos ensinado. Eles não sabem que estão aqui apenas por um tempo. E eles continuavam. O que você busca? O que você quer? O que você está procurando encontrar? Infeliz, amaldiçoado, desgraçado, suicida. Essas palavras o atacavam o tempo inteiro. Mas o tempo foi passando e ele se sentindo como se fosse uma bolinha de sabão jogada num enorme tufão. Jogado daqui para ali, dali para cá, sem trégua, sem descanso. E o tempo foi passando. E aquelas forças do orgulho, do egoísmo, foram pouco a pouco relaxando. E ele começou a perceber que em volta dele tinha outras coisas. Ele diz que persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Embora o cansaço aumentasse, ele não caía em absoluta exaustão. Não existia descansar. O cansaço, embora aumentasse sempre, nunca era suficiente para que ele desmaiasse, apagasse. E de vez em quando ele se deparava com algumas folhas verdes que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Ou seja, chega aquele momento em que a lama é suficiente para matar a sede. Qualquer folha que tiver por ali é suficiente para que a pessoa diminua um pouco, que seja, a enorme fome que o corrói por dentro. E aqui chega aquele momento em que muitas vezes suguei a lama da estrada e recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Interessante, porque quantas vezes uma pessoa reclama do pão, reclama do alimento, e é preciso chegar numa condição dessa para valorizar tanto as coisas que já teve e às vezes perdeu exatamente para poder valorizar. Mas chega aquele momento então em que ele começa a modificar as forças interiores dele que o mantinham no umbral. Os laços
os nós que o amarravam no umbral começaram a ser desatados dentro da mente dele. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Tá vendo a modificação? O materialismo foi sendo substituído por um espiritualismo que o confortavam. Ele tinha um certo alento, porque ele se lembrava do antes, da beleza das manhãs, do luar, do céu, do vento, da beleza da vida, do amor. E jogado naquele lugar onde nada disso existia, ele começa a pensar que existia sim, em algum lugar, uma força divina que havia estruturado todas as coisas. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais. Então, amargurosa emergência. Neste momento, acontece um milagre, porque ele muda a vibração. Se trata disto. O lugar para onde vamos quando deixamos o nosso corpo é determinado pela atração de nosso eletromagnetismo. As minhas energias interiores me conectam a uma dimensão específica relacionada ao modelo de vida que eu escolhi viver. Se fui uma pessoa em que o peso de minhas ações desequilibram minha emanação eletromagnética, rebaixando minhas vibrações, aquela dimensão na psicosfera terrestre me atrai, me levando para aquele lugar. Mas se eu vivi uma vida boa, amorosa, compreensiva, buscando sempre uma forma de apaziguar, de fazer alguma coisa por mim e pelas outras pessoas, de amar um pouco mais, de me doar um pouco mais, o meu padrão eletromagnético é melhor. E isto me leva a ser atraído para um mundo melhor, fora do corpo físico onde eu vou viver. E nesse instante, as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixando nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. E apenas pude perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu, bondoso, e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas seu irmão. E enquanto André Luiz era colocado numa maca improvisada, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o nosso estudo de hoje. Posteriormente, vamos continuar analisando estas situações, estas peripécias vivenciadas por André Luiz no mundo espiritual. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que nós vamos te responder. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.